E olha, hoje é o julgamento do empresário Edmo Santana. Vocês lembram dessa situação, desse caso? Ele é acusado de matar o advogado Dr. Daniel Araújo Monteiro num acidente, gente, um grave acidente de carro que ocorreu na Avenida Amélia Rosa em 2015. Um caso, inclusive, de grande repercussão. Edmo estaria embriagado quando causou o acidente. Acompanhe. O trágico acidente que tirou a vida do advogado Daniel Araújo Monteiro, de 56 anos, na antiga Avenida Amélia Rosa, na Jatiuca, foi registrado pela câmera de um estabelecimento comercial da região, que mostra o momento exato do impacto. Daniel estava indo tomar café em uma padaria na manhã daquele dia 1º de fevereiro de 2015. Infelizmente, ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu na hora. Daniel era divorciado e deixou um filho, que à época tinha 19 anos. Toda e qualquer família que perde um ente querido, e o meu irmão, que era um exemplo de cidadão, deixa todo mundo transtornado. O filho dele, inclusive, teve que fazer tratamentos psicológicos, porque emocionalmente até hoje ele não consegue enfrentar o problema. O motorista que avançou o sinal vermelho, provocando o acidente fatal, foi o empresário Edmo Santana. Segundo as investigações, o carro de Edmo estava a 170 km por hora no momento da colisão. Ele estava com a esposa ao lado e admitiu ter consumido drogas e álcool. Edmo foi indiciado por homicídio com dolo eventual, porque assumiu o risco de matar, além dos crimes de lesão corporal e embriaguez ao volante. Mas após 8 meses de prisão, o empresário ganhou da justiça o benefício de responder o processo em liberdade. Ele não era réu primário, ele já tinha sido pego e preso com porte de droga. Então ele já tinha um antecedente. Ele não era réu primário. Quando ele foi solto, para a gente foi uma grande surpresa e uma grande decepção. O mesmo juiz que concedeu a liberdade provisória a Edmo Santana irá conduzir o julgamento do empresário, que será realizado nesta terça-feira a partir de 13h. Eu espero que o doutor João Silas, que eu sei que é um bom juiz, que ele aplique a pena máxima para servir de exemplo na sociedade. E a sociedade vai cobrar isso da justiça. Nós entramos em contato com Edmo Santana, que preferiu não gravar a entrevista, se limitando a dizer que irá aguardar o resultado do julgamento. Edmo não contratou um advogado. No júri, ele será representado por um defensor público. Será a primeira vez que Luiz Geraldo ficará frente a frente com o homem que provocou a morte de seu irmão Daniel. Muito difícil. Inclusive eu tenho um irmão que não queria nem ir, porque não vai saber a reação dele lá. Mas eu tenho certeza que ninguém vai fazer nada que não seja dentro da legalidade. Mas vai doer. Só em pensar já dói. Vamos direto ao Fórum do Barro Duro, onde ocorre inclusive agora o julgamento do Edmo Santana, empresário que acabou matando, em 2015, o advogado Daniel. Bruno Protásio, quais são as informações? Nos atualize. Bom dia, boa tarde. Olá, Wilson, boa tarde mais uma vez. É exatamente isso. Daqui a pouquinho acontece o júri popular do réu Edmo Rui de Assunção Santana, que é acusado de matar o advogado Daniel Araújo Monteiro em um acidente de carro em 2015 na Avenida Amélia Rosa. A sustentação oral durante o júri popular será feita pelos promotores Humberto Pimentel Costa e também Edeusito Santos Andrade. Eu estou ao lado do doutor Edeusito, que vai conversar com a gente agora. Doutor Edeusito, boa tarde. Inclusive, durante a época, foi-se falado muito na velocidade do veículo que foi conduzido pelo Edmo, 170 km por hora, e também que ele teria ingerido bebida alcoólica. Durante a apuração dos fatos desse crime, o que será apresentado em relação a isso? Boa tarde, Wilson. Boa tarde, telespectadores da Pajuçara. O Ministério Público, desde o início das apurações, desde o início da instauração do inquérito policial, tem sustentado a existência do homicídio doloso. E homicídio doloso por dolo eventual, que é quando o réu, em razão das circunstâncias de suas ações, assume a responsabilidade pela morte da vítima. E nesse caso especificamente, o réu dirigia o seu veículo a uma velocidade exata de 122 km
quilômetros, que foi constatada em razão de uma perícia produzida pelo Ministério Público, em que pese o velocímetro estar numa das fotos travado em 170 km, mas a velocidade exata fora de 122 km, o que não atenua absolutamente a sua responsabilidade, porque imagine o Wilson, imagine telespectadores, uma avenida Amélia Rosa estreita com pavimento irregular, no início de um domingo, o indivíduo dirige a 120 km por hora, fura, corta o sinal vermelho, apanha, colide com o veículo da vítima, causando-lhe a morte. E não só essas circunstâncias, mas duas outras que agravam e de sobremaneira demonstram a responsabilidade penal do réu. Quais sejam? Estava o réu sob efeito de bebida alcoólica e confessou ter usado substância entorpecente. Ora, agindo dessa forma, não tenha dúvida que ele assume a responsabilidade de matar alguém. Eu tenho dito que é como o atirador que deflagra um tiro na multidão. Ele vai acertar alguém, não sabe quem vai acertar. O caso do réu, dirigindo daquela forma, ele iria acertar alguém como acertou e ceifou a vida de um cidadão, de um homem de bem, um servidor público que tantos serviços prestou ao Estado de Alagoas. Qual a pena prevista para esse tipo de crime, doutor? O homicídio doloso por dolo eventual, infelizmente, ele é apenado com a pena do homicídio simples, que é uma pena que varia de 6 a 20 anos. Vamos acreditar no Conselho de Sentença, que são os juízes do povo, vamos acreditar que esse Conselho de Sentença reconhecerá a tese do Ministério Público e, principalmente, de uma forma pedagógica, dirá aos alagoanos que aqui em Alagoas, quem dirige embriagado, sob efeito entorpecente, em alta velocidade, comete homicídio e será preso e punido. É essa, quiçá, a grande virtude dessa decisão condenatória. Efeito pedagógico, demonstrar ao alagoano que quem bebe, anda em alta velocidade e pratica a morte de alguém, comete homicídio doloso e dessa forma será punido. Muito obrigado, doutor, pelos esclarecimentos. Inclusive, Wilson e telespectadores, a família do Daniel, vítima do acidente, também está por aqui. Inclusive, nós vamos conversar com o Luiz Geraldo, que é irmão da vítima. Todos eles estão aqui com camisas, inclusive, a mensagem pedindo e clamando por justiça. Geraldo, é justamente esse o sentimento hoje dos familiares, dos amigos que estão presentes aqui? O que apenas nós queremos é que a sociedade cumpra o seu papel e faça justiça nesse momento, para que sirva de exemplo, para que outros embriagados, drogados, não peguem um carro e não andem a 170 km por hora para matar pessoas inocentes que nada o fizeram e faz com que os seus entes queridos percam a convivência com ele. É impossível se conviver com a sociedade que não pune aqueles que cometem crime. Nós precisamos e acreditamos na justiça, acreditamos no trabalho do Ministério Público e acreditamos sim que nesse momento o Conselho de Sentença irá punir este assassino neste dia de hoje. E nós sairemos daqui vitoriosos, com toda certeza é o que a família espera. Esse sentimento reflete todo esse período até hoje, inclusive, que não tem sido fácil durante esses anos, né, Geraldo? Olha, o sentimento é muito forte. É muito forte e é doloroso. Tá meus dois irmãos, tá o filho do Daniel, tá minha filha e minha esposa, fora os primos e netos. Ninguém consegue esquecer. As festas quando nós vamos fazer, ou estamos jogando, ou alguém vai jogar bola, a primeira na mente que vem é Daniel. Então o que a gente precisa? Que essa dor não continue, que se encerre esse ciclo. E esse ciclo vai se encerrar como? A saudade nunca, mas a dor pode se encerrar um pouco hoje, se a gente conseguir sair daqui vitorioso. Felizes nunca, vitoriosos é o que a gente espera. Obrigado ao Geraldo, aos familiares que estão presentes aqui. Wilson, daqui a pouco, então, deve começar o júri popular e ele será conduzido pelo, hoje, o juiz John Silas. Então, daqui a pouquinho será iniciado o júri popular. Eu devolvo com você para o estúdio.